Boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver nos assistindo nesse momento. Me chamo Maricélia Pereira Guelen, sou psicóloga em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Neste momento, participando de uma live com a minha colega, a Janete Marise Vivan, que também é psicóloga. Eu e Janete nos conhecemos em uma circunstância de trabalho, durante um período, né, da minha vida, porque ela acabou permanecendo, né, nesse espaço, num serviço que a nossa cidade disponibiliza para a população, que é o Apoiar, que se chama Ambulatório Municipal de Atenção a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, onde nós atendemos a uma demanda da rede de proteção para o acolhimento, então, de crianças e adolescentes vítimas de violência, maus tratos e negligência. Então, a partir dessa demanda, surgiu esse interesse, essa nossa vontade de contribuir um pouco mais com a sociedade, com a comunidade, especialmente daqui, nesse primeiro momento. E, então, a Janete, movida pela demanda dos seus pacientes naquele momento, ela começou a desenvolver um trabalho e a partir deste surgiu então uma obra, né, um livro que se chama Educando e Convivendo com Crianças e Adolescentes, Limites e Disciplina sem Agressividade, da editora Paulus. E a partir de uma publicação, na verdade, da Janete, há algumas semanas atrás, no Facebook dela, eu fiquei bem motivada a convidá-la para que nós juntas pudéssemos transmitir um pouco de conhecimento para toda a sociedade através deste know-how que ela tem, porque ela pesquisou e também é mãe, assim como eu. Então, nós resolvemos, motivadas pelos últimos acontecimentos, infelizmente nada agradáveis, enfim, né, que foi o caso ocorrido aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Planalto, do Rafael Mateus, que foi muito divulgado na mídia, onde a mãe teria matado, então, esse menino de 11 anos. E, mais recentemente, na primeira semana agora de junho, então, nós tivemos um outro caso no estado do Rio de Janeiro, de uma criança de 5 anos que estava acompanhando a mãe no seu trabalho e a mãe, ausente naquele momento, foi solicitado, né, que a patroa dela, então, desse uma olhada no menino, pelo que nós soubemos pela mídia. Ela teria apertado, então, o 9º andar do edifício onde eles moravam, e o menino, curioso, obviamente, porque era uma realidade provavelmente diferente da que ele morava, ele acabou caindo, né, desse prédio e veio a falecer. Então, nós tivemos no dia 4 de junho um dia especial para comemorar, como a gente diz, o Dia Internacional das Crianças Inocentes Vítimas de Agressão. Então, motivadas por essas situações todas, nós decidimos então juntas trazer um pouquinho de conhecimento para vocês e falarmos a respeito desse tema tão importante e tão decisivo, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, né, que é o de clausura em função da pandemia, né, ou pelo menos muitas famílias estão nessa condição, já que as aulas estão suspensas, e muito provavelmente situações de agressão e violência e até negligência estão acontecendo dentro dos lares de muitas famílias nesse momento. Então, com o intuito de contribuir e trazer algumas reflexões, convidei a colega que vai se apresentar então agora para a gente, para que nós possamos fazer um bate-papo e ampliar um pouquinho esse tema tão necessário, eu penso, nesse momento, e tão urgente na nossa sociedade, porque a gente vê todos os dias índices bastante altos de violência,
e nós que já atendemos nesse ambulatório sabemos o quanto isto é necessário e o quanto as famílias precisam ser orientadas e esclarecidas do que é de fato agressão, violência e negligência, né, Janete? Isso mesmo. Então, olá a todos. É muito bom a gente poder, apesar da quarentena, contribuir com a sociedade através daquilo que a gente aprendeu com nossa experiência pessoal, no apoiar, principalmente, e como mães. E eu também passei por uma experiência de 3 anos de abrigo, né? Então, como educadora social, a gente, nesse tipo de trabalho, tem um envolvimento muito próximo e é um envolvimento que nos enriquece com aquilo que as famílias nos trazem, né? Então, quando elas chegam para um atendimento onde não vai ter julgamento, onde não vai ter condenação, nem recriminação, elas conseguem abrir o coração e nos contar das dores, dos conflitos e das dificuldades e das alegrias de conviver em família, de criar e educar e formar um filho, né? Então, o que eu tenho no meu livro é bem isso, é uma prática profissional e de mãe e de educadora e com centenas de corações que expuseram o conteúdo deles assim, né? E que eu pude compilar e organizar de uma forma que fique um pensamento fácil de ser compreendido por todos e bem aplicável. Porque muitas das queixas das famílias é muita teoria, mas na hora de aplicar é tão difícil. E eu fiz esse trabalho para que aquilo que a gente sabe, que a ciência já nos trouxe e que a vivência nos traz, para ser aplicável. Então, a gente vai começar hoje pela primeira parte de alguma conceituação, né? Para ir formando esse pensamento que é o que, chegando lá no fim, pode mudar o comportamento e o relacionamento entre pais, cuidadores e filhos. Que bom. Nós agradecemos de antemão, né, a tua disponibilidade, né, Janete, em falar sobre esse tema. E mais que isso, né, a tua dedicação, porque a partir de uma demanda profissional e também pessoal, porque como a gente diz, né, que filho não vem com bula, né, seria tão bom que eles viessem com um manualzinho, né, não, para aí um pouquinho que eu vou ler lá agora o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que dizer, como é que eu tenho que agir, né. E nós, enquanto psicólogos, também somos muito cobrados por sermos quase que perfeitas, termos a palavra certa na hora certa, a atitude certa, né, naquele momento, e não é da forma como que as pessoas também imaginam que aconteça, porque, como eu digo sempre, nós também somos gente e nós também estamos em constante aprendizado e também sofremos em algum momento algum abalo emocional ou passamos por algumas dificuldades pessoais, como qualquer pessoa normal, né? É como a gente sempre diz, né? Que se a gente cortar também sai sangue, né? Então, é muito importante que as famílias entendam que este trabalho que foi feito e desenvolvido pela colega Janete, ele é fruto, sim, de experiências exitosas, né? Que não é simplesmente uma teoria. Porque eu costumo dizer para as pessoas que, às vezes, elas nos dizem: ah, mas para vocês é muito fácil porque vocês estudaram, porque vocês são psicólogas, né? E as coisas do dia a dia não são exatamente dessa forma, né, Janete? Então a gente entende que tudo é uma construção e que nós podemos sim formar pessoas melhores, mais fortalecidas emocionalmente, né, enquanto seres humanos, né, independentemente da idade, porque é importante a gente também ter essa noção que algumas pessoas elas tratam crianças como seres menos compreensivos, Capazes, talvez, menos capazes e não. menos capazes, exatamente. E a gente, na prática, a gente vê que não é bem assim. Às vezes as crianças nos ensinam muito mais do que a gente, às vezes, né, tem para ensiná-los. Então, acho que essa é a grande
a grande sacada, enfim, né, da convivência. É um eterno aprendizado, né? Então, a convivência proporciona esse aprendizado, né? E é isso, então, Está que a gente... aberto a aprender. E é o que a gente Exatamente, quer agora, que exatamente. as pessoas possam ouvir, pensar sobre isso e aplicar aquilo que entende que pode ser adequado e bom para sua família. Ótimo. Então, a gente vai começar, Janete, tu colocando um pouquinho para nós, porque essa eu acho que tenho certeza que é uma dúvida que muitos têm. Existe diferença entre violência e agressividade? Bem, então, o ser humano, ele tem alguma escala dentro desse tema que é a violência. Existe a agressividade, existe a agressão e existe a violência. A agressividade é uma energia inata ao ser humano, é a força que nos faz levantar de manhã da cama, se vestir e trabalhar, é o impulso da criança ir brincar ou ir estudar. Então, se não tivesse uma energia chamada agressividade, o ser humano seria passivo. E sendo Entendi. passivo, ele estaria à mercê de qualquer influência ou qualquer circunstância que poderia o aniquilar. Então, a agressividade faz parte do ser humano e ela é boa. Então a gente pode considerar esta uma agressividade positiva. Positiva, é uma energia Tá. positiva. E vamos então diferenciar o que é a agressividade. Então, tu já dissesse um pouquinho o que é a agressividade positiva, que é essa que nos move levantar, ter vontade de fazer as coisas, como nós agora, nós só estamos aqui porque de alguma forma nós tivemos uma atitude agressiva, né? De Ou vencer a melhor, inércia. de agressividade, né? Desculpa, olha aí, olha a linguagem. E nos moveu, né, a fazer uma coisa que é positiva, que é essa nossa intenção. Então, acho que isso é bem importante a gente caracterizar. E qual é a agressividade negativa? Quando essa energia da agressividade, ela se transforma numa coisa negativa para si ou para o outro. Então, esse segundo nível é a agressão. Quando você Ótimo. usa a sua energia para agredir um outro, seja Tá. assim, uma agressão orientada, ou seja, uma agressão feita em formas de negligência. Então, qualquer atitude da tua energia que faça o mal a uma pessoa ou a si mesmo é uma agressão. Esse é o segundo Ótimo. passo. As agressões também fazem parte do mundo natural. Nós somos seres humanos do mundo natural, né? A agressão também faz parte. E o que nos diferencia dos outros animais é a violência, porque daí é a agressão sem uma finalidade de sobrevivência. Existe agressão de sobrevivência. O leão precisa matar uma zebra para comer, mas ele não precisa matar 10 zebras para estocar ou revender a um preço maior. Então, a agressividade existe, ela pode ser usada para o bem. Quando ela é um pouquinho mais firme, ela pode ser usada para sobreviver, é uma agressão. E quando ela passa do limite do necessário para a sua própria vida e prejudica um outro, ela é violência. Ótimo. Muito bem. O Eu meu penso que é livro, importante. até quando vocês comprarem e lerem, eu uso agressividade e violência com a mesma, como Conotação. sinônimos, mas é só para não dar para dar uma fluidez mais no livro, para não ficar repetindo sempre a mesma palavra. Mas lembrem dessas 3 escalas: agressividade, agressão e violência. E a violência, ela é uma característica quase que totalmente só do mundo humano. Os animais chegam até a agressão, porque eles estão a serviço da sobrevivência. E o ser humano passou da sobrevivência para fazer o mal. Exatamente. E nós vemos tanto hoje em dia, né, pessoas que poderiam desenvolver sua capacidade de empatia, como a gente diz, né, em relação às outras, que é tentar colocar-se no lugar do outro, e muitas vezes a gente percebe uma intolerância, inclusive, né, em relação às outras pessoas, e atitudes que não condizem com a nossa capacidade cognitiva, né, com todo o nosso aparato
mental que foi nos dado justamente para que nós nos diferenciemos dos animais, né, Janete? Então, talvez se a gente, como eu digo, se voltasse um pouquinho mais até para a natureza, né? É. E tentasse sermos um pouco espelhados, né, pela natureza, talvez nós fôssemos muito mais humanos do que nós nos tornamos hoje, né? É verdade. Eu sempre digo assim, que todo mundo nasce humano, nasce ser humano, mas se tornar uma pessoa humana, aí já é uma arte. Precisa um trabalho, precisa um investimento. Exatamente. E é tentando contribuir com essas reflexões e tornarmos, né, pessoas mais humanas a cada dia, mais reflexivas, mais empáticas, que nos motivou a propor esse trabalho e trazer para vocês essas informações, pensando em nos tornarmos, né, seres humanos de fato melhores e contribuindo para que a sociedade também seja mais leve, mais humana, né, Janete, neste momento. Então, gente, nós vamos, a partir de agora, capítulo a capítulo, desvendando um pouquinho destes conteúdos que a Janete pesquisou e compilou nessa obra dela, para que a gente possa trazer para vocês de forma fracionada, porque um vídeo com todo o conteúdo ficaria muito extenso, e neste momento também as pessoas não conseguem disponibilizar tanto tempo, né, do seu dia para uma live tão extensa. Então, nós combinamos de fazê-las de forma fracionada para que vocês tenham esse conteúdo e possam ir assimilando, refletindo, até pesquisando e colocando em prática lá na sua casa, no dia a dia, com os seus familiares e vendo o que funciona, o que não funciona, que eu acho que isso vai ser muito gratificante, né, Janete, para a gente Vai sim. saber o retorno aí dessa nossa proposta. Para que a gente possa encerrar, então, eu gostaria que a gente pudesse só colocar para as pessoas que estão nos assistindo quais são aquelas pequenas situações do nosso dia a dia, até em função das nossas vivências anteriores, né? Certamente eu, por exemplo, apanhei algumas vezes quando era pequena, né? E a gente tem esta fala muito presente, assim, ah, mas eu sou o que eu sou porque eu apanhei, porque os meus pais me deram educação, né? E foi uma educação rígida, que hoje em dia as crianças estão muito soltas, que ninguém respeita ninguém, né? E a gente acaba adotando alguns padrões da nossa própria criação, né, Janete, para este contexto atual. Tu acha que isso, com a nossa criançada esperta como a gente diz, né, que já nascem chipadas hoje em dia, né? Elas aceitariam os métodos que nós fomos criados, na tua opinião? Não, eles não estão aceitando mais isso. Eu não sei se vêm chipados, mas eles vêm com uma estrutura diferente já. Eu acho que um tanto na genética, porque a gente sabe que pela filogenética, tudo que o ser humano vai aprendendo vai sendo passado, né, de geração em geração. Com E certeza. pelo estilo de sociedade também. Então, a gente não pode dizer, ah, o passado foi todo errado e agora a gente sabe o certo e tem que ser só assim. Não, o passado tem o seu valor, ele tem que ser visitado, olhado e Respeitado, né? respeitado Isso. e ressignificado com a sociedade de agora e com as crianças de agora. Então, o que Ótimo. é bom do passado a gente traz e o que não foi tão adequado a gente modifica. É simples Ótimo. assim. Então, o respeito sempre pelo que foi e o respeito pelo que é, olhando para o futuro. Em termos de pequenas violências que ocorrem no dia a dia, assim, que a gente não se dá conta, que vem disso do que a Maricélia falou, da cultura familiar, né? O que Isso. eu vejo que prejudica muito as crianças são 4 tipos de violência básica, né? A violência física, a famosa palmadinha,
educativa ou pedagógica, a violência psicológica, as negligências e o abuso sexual, que não é a questão aqui agora. Mas dentro dessas 4 violências, por trás delas, sempre tem a violência psicológica. E essa é aquela que pode estruturar ou desestruturar a personalidade, o caráter dos filhos, né? Que é a mais perigosa em termos de formação de estrutura. De manifestação na sociedade, nesse sentido, né, Janete? Que eu acho que é a nossa grande preocupação, né? É o ser humano que vai se transformar a partir desta intervenção, né? Isso. Então, dentro a pequena violência que ocorre na parte física são as palmadas, empurrões, beliscões, puxão de cabelo. E essa dor física, eles até compreendem, porque tem essa coisa do passado, apanhou, mãe apanhou, pai apanhou, e é uma dor que dá e passa logo. Mas a dor que fica por trás da palmada, do beliscão, do empurrão, é a emocional. A dor emocional, a dor psicológica, essa não passa. Eles têm, os pais que eu atendo, das crianças que eu atendo, têm a lembrança emocional, psicológica das pequenas violências que tiveram em suas famílias. Passa, a gente ressignifica na fase adulta, compreende, mas enquanto é pequena, a violência psicológica dói e ninguém ensina eles a superar isso, né? Entendi. Então, um xingamento, uma ofensa, um desprezo de um trabalhinho que ele venha mostrar, um cala a boca, fica quieto, não incomoda, vai para o teu quarto, não sabe fazer nada, nunca faz nada. Seu burro, né, que a gente ouve muito, eu enquanto professora, né, neste momento também, né, a gente ouve muito os estudantes comentarem, né, quando a gente pergunta, o teu trabalhinho, minha mãe botou no fogo. E assim então, também em casais, em famílias separadas, onde tem separação, né? Tu é da raça do teu pai, tu vai dar ruim como tua mãe. Então, são coisas que são faladas, que saem da boca da mãe, ou do pai, ou da avó, da tia, e que vão como uma flecha no coração deles. Entendi. E são, assim, quase uma determinação. Se você chama ele, você é um vagabundo, você é vagabundo como a raça da tua mãe, aquilo fica tão presente na consciência, no coração, na emoção dele, que pode estar criando um caminho naquela direção. Então, são coisas que são ditas diariamente e sem nenhuma consciência por trás, que era só uma mãe, um pai, uma avó, uma tia, parar e pensar, eu não vou dizer isso, porque eu não preciso dizer isso. Isso não é necessário. Isso não vai manter a minha sobrevivência, né? Não é nem... passou da agressividade para agressão e já é violência, porque não é necessário. Entendi. E dentro das negligências, essa de não olhar um trabalhinho que eles fazem ou de desqualificar a vassoura que ela passou na cozinha, ou de desqualificar o cabelo da criança, ou de não fazer um agrado no momento que está passando por uma situação tipo de doença, ou não fazer uma comida para a criança, mandar se virar com 4, 5 anos. Tinha pacientes que precisavam fazer sua comida. Sim, então, tem vários. A questão do não ter um cuidado, não ter um olhar de cuidado. Eu nem digo de afeto, de amor, Sim. porque um pouco das necessidades básicas nós estamos falando, né? De cuidado, de olhar de cuidado. Então, são pequenas violências que ocorrem dia a dia e que vão deformando o filho, a criança e o adolescente, né? Enquanto emoção, né? Enquanto emoção. Enquanto formação. A emoção formação estrutura o comportamento, é lógico, né? Então, você está plantando no coração, mas vai sair em forma de comportamento alterado. Ok. Dentro de casa. Então, assim, nós gostaríamos de, a partir de agora, propor, então, que as pessoas possam nos acompanhar e
seguindo esse raciocínio, buscando cada vez mais estas informações, que nós possamos, enfim, de alguma forma, levar estas pessoas à reflexão e à mudança de atitude efetiva, né, Janete? Eu acho que esse é o nosso grande desejo, na verdade, né? E assim, nós como psicólogas não estamos defendendo crianças e adolescentes, porque quando a gente tiver com uma criança e um adolescente de bem dentro de casa, quem vai estar feliz? Pais, mães e cuidadores. Então, não se puxa o assado, a brasa para o assado de ninguém. Nós queremos mesmo é que a família seja um foco de satisfação e gratificação para os adultos e para os pequenos. Muito bem, muito obrigada, Janete, por essa parceria. Acho que nós poderemos contribuir de forma bem significativa, né? Especialmente nesse momento, volto a falar, onde muitas pessoas estão se descobrindo, inclusive, né? E conhecendo muitos dos seus familiares, porque essa convivência forçada proporciona isso, né? Ou está nos obrigando a esse auto e hétero conhecer, né? De cada um enquanto sua essência, e certamente vai exigir muito mais do nosso emocional nesse momento, né? Então, penso que será muito importante que cada uma das pessoas possa refletir a partir desses questionamentos, desses conteúdos reflexivos, né, que a nossa colega traz para a gente, porque às vezes a gente nem se dá conta que de fato está praticando uma violência ou uma negligência contra a pessoa que a gente teoricamente diz que mais ama, né, Janete? É uma contradição, né? Ou faz aquilo por amor, né? Muitas pessoas dizem eu faço isso por amor. E vou falar bastante sobre limites também nas lives mais adiante, porque tem uma confusão entre limite e violência que tem que ser bem definido. Esclarecido. Para ficar legal. Ótimo, perfeito. E especialmente, né, acho que a gente também vai falar um pouco da questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que os pais hoje estão muito amedrontados com a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, e parece que eles perderam um pouco os parâmetros, eu diria, né, do que é limite e do que é o seu papel de fato, porque pai tem que dar limite, né, é importante, e isso a gente vai abordar com certeza. Então, é importante que a gente possa, de fato, situar os responsáveis da sua efetiva responsabilidade, né? Que a gente não pode negligenciar enquanto sendo os responsáveis, né? Então, acho que isso vai ser fundamental e vai mudar muito a forma de nós olharmos para as nossas atitudes, né? E que bom que a gente pode estar juntas nesse momento de novo. É um prazer. Muito bom mesmo. Então, pessoal, fiquem aguardando. Nossa próxima live vai ter um conteúdinho bem especial para todo mundo aprender um pouco e poder aplicar. Isso que é bom, não só aprender, poder aplicar e ver resultado, que é melhor ainda, né? Isso, porque aí a gente se motiva também, né? Gente, tudo de bom, até a próxima. Foi um prazer.